Muita gente me pergunta como é que eu monto minhas cartas convites, como é que eu mando minhas cartas convites para o mercado. Tem algum padrão, tem alguma forma de fazer, enfim. Ao longo desses quase 20 anos aí, ou pouco mais de 20 anos na área de suprimentos, eu fui melhorando a forma de fazer as cartas convites, sempre acrescentando uma coisa aqui, uma coisa ali, e cheguei a um padrão. Hoje eu tenho um padrão, sim, de carta convite que eu envio ao mercado. Não é muito diferente do que existe por aí, porém tem algumas particularidades que é bastante interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá certo? Então, eu vou falar sobre carta convite e o primeiro item são os tipos de carta convite. Existem dois tipos de carta convite que eu utilizo, um formal e o outro um pouco mais informal, não que ele seja totalmente informal. Ele é um pouco mais informal do que o outro. Qual a diferença entre eles? O formal, ele é uma carta convite que eu preparo, mando em PDF, é uma carta mesmo com todas as orientações necessárias para os fornecedores. Eles vão receber isso em forma de arquivo, juntamente com os anexos da carta convite, né, e demais informações. E no corpo do e-mail simplesmente vai avisando que em anexo segue uma carta convite para ser analisada e ser trabalhada em cima da proposta, certo? E a outra versão da carta convite é a versão um pouco mais informal, que eu descrevo toda a carta convite, praticamente é o mesmo conteúdo que do arquivo que vai em PDF, eu descrevo no próprio corpo do e-mail. E qual a diferença entre uma e outra? Na carta convite formal, eu solicito aos fornecedores, aos proponentes, que enviem suas propostas em envelope lacrado, separadamente, proposta técnica e proposta comercial. E às vezes até peço que mandem também um terceiro envelope para a parte de documentação, certo? Documentação de qualificação que eu sempre solicito junto com as cartas convites. Nesse caso aí, pode ser um terceiro envelope, eles podem mandar impresso, mas eu também dou essa opção deles mandarem via mídia eletrônica, juntamente com as propostas. Então, dentro de cada envelope da proposta comercial, por exemplo, eles podem mandar um CD, um pendrive, qualquer dispositivo de mídia que contém aquele arquivo da proposta, né, e juntamente com as planilhas de preços que foram enviadas para eles preencherem, tá? E com relação à proposta técnica, vem a proposta técnica e todas as condições técnicas solicitadas para aquela carta convite. E também uma mídia com esse dispositivo. Ou pode ser uma única mídia em um dos envelopes, não tem problema. Fica a critério do fornecedor com relação à questão da mídia. O importante é que ela esteja com toda a documentação da carta convite, inclusive as propostas, tá? E no terceiro envelope é onde eu solicito toda a documentação de pré-qualificação desse fornecedor. Essa é a carta convite formal. A informal, eu normalmente solicito essas mesmas informações no e-mail, porém, ao invés dos fornecedores enviarem para mim envelopes lacrados, eles vão mandar por e-mail mesmo as propostas, tá? Sendo que o controle, neste caso aí específico, é meu mesmo, tá? Então, eu recebo as propostas, direciono as propostas técnicas para a área técnica, para eles fazerem a avaliação, e deixo reservadas as propostas comerciais para quando eles retornarem com o parecer técnico, a explicação técnica, a condição técnica das empresas que foram melhor classificadas, tá? Eles podem, eventualmente, estar desclassificando alguma empresa que não tenha cumprido alguma exigência específica definida na carta convite ou no memorial descritivo que vai junto com a carta convite, tá certo? Então, essa basicamente é a diferença. E por que eu solicito que as propostas venham abertamente para mim sem estar no envelope fechado? Esses casos são casos menos complexos, em que eu posso estar administrando, normalmente são serviços de curta duração, normalmente os processos têm que ser conduzidos com um pouco mais de agilidade, e para pular algumas etapas nesse processo, para que não atrasem muito o início do serviço, normalmente são obras que precisam ser iniciadas com uma certa agilidade, e a gente não pode perder muito tempo no processo, no ritual todo que a carta convite exige. No caso da carta convite formal, não.
Aí, nesse caso, são envelopes lacrados porque normalmente são para contratos de longa duração. E esses contratos de longa duração, eu preciso seguir todo um ritual. Então, é definido a comissão, que vai abrir a carta convite, tá certo? Essas pessoas são, normalmente, o próprio gestor do contrato, o usuário, alguém da área financeira, alguém da área jurídica, que é convidado para poder abrir juntamente as propostas e rubricar as folhas, para ver que o processo está sendo conduzido com a maior celeridade. O que fica lacrado, provisoriamente, são as propostas comerciais, que só são abertas após a definição das empresas que foram classificadas na avaliação técnica, certo? Então, depois que isso é feito, aí sim, os envelopes comerciais são abertos e apenas aqueles fornecedores que foram pré-qualificados. No caso de fornecedores não qualificados na avaliação técnica, o envelope comercial é automaticamente descartado, tá certo? Então, não chega nem a conferir os preços para não se deixar contaminar pelo processo, tá? No outro caso, que é um processo mais simples, eu também tomo o mesmo cuidado. Já faz parte da minha rotina, eu sempre trabalhei dessa forma e prefiro manter dessa forma, certo? Para dar uma celeridade maior. Embora as pessoas não estejam vendo o que eu estou fazendo, eu sei na minha consciência de que eu estou fazendo da maneira que deve ser feita, ou seja, eu não me deixo contaminar pelos preços, eu só mexo nos preços após eu receber a avaliação técnica das propostas pela área técnica, tá certo? Então, esses são os dois tipos de carta convite que normalmente eu utilizo em minhas concorrências, meus bids.